Então, vamos iniciar a nossa reunião semanal dos estudos do Inanna Mandiram. Então, vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Ó amados mestres, todos nos abençoem hoje e sempre, para que possamos compreender as nobres verdades que estão no estudo que estamos seguindo, que a luz sempre nos ilumine. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Mataji. Jaya, Jaya. Então, continuando ao nosso estudo da Suprema Joia do discernimento. O discernimento entre o real e o irreal, entre o ser e o não ser, entre a vida eterna e a vida mortal. E esses ensinamentos são proferidos por Sri Shankaracharya, a quem dedicamos todas nossas reverências e respeito e agradecimento por todos estes maravilhosos ensinamentos que ele nos deixou. E então paramos no Sutra 131. Essa realidade com letra maiúscula, é o Atman. Atman é o ser supremo, o ser imortal, o ser eterno, o ser interior de todos nós. Atman não é um ser que está fora de nós, para que nós nos dirijamos para alcançá-lo. Ele é o nosso próprio ser, então ele não está fora. Nós é que estamos fora dele nesse momento, devido ao véu da ignorância. E ele é o ser supremo, o imemorial, que está além da memória, que nunca cessa de sentir infinita alegria ou felicidade. O ser interior é pleno de bem-aventurança, além da alegria, além da felicidade. E por isso os mestres falaram, o Deus está dentro de nós. E continua Shankara explicando, ele é sempre o mesmo. Por quê? Ele é imutável. É a própria consciência.
Porque todos nós temos consciência, só que ela funciona automaticamente, nós não somos conscientes da própria consciência. Os órgãos e as energias vitais funcionam sob o seu comando. Os 5 órgãos dos sentidos e os 5 órgãos da ação. E os pranas também, né? E os 5 pranas. Os 5 pranas. Tudo funciona porque o Atman, o ser interior, se faz presente. Sem ele, nada existiria e nada disso funcionaria. Ele é como a eletricidade que move os aparelhos elétricos. Sem a eletricidade, os aparelhos são só decorativos. Então, agora passamos para o Sutra 132. Aqui, dentro deste corpo, na mente pura, então, no interior desses corpos que nós usamos, existe a mente pura, a mente que não está mesclada com o mundo. Aqui no sânscrito, chama de a mente sátvica, a mente que tem a qualidade de sáttva pura, como nós já estudamos antes, né? As 3 qualidades da natureza, que ele falou, de tamas, de rajas, e sattva, que é a qualidade da pureza. E diz ainda, na câmara secreta da inteligência. Inteligência aqui no sentido de buddhi, o intelecto. E a câmara secreta sempre está ligado a Antakarana, o órgão interior. E no universo infinito do coração, porque esse coração, de acordo com as escrituras orientais, é a essência do ser e de todos nós, de todos os seres. Não é o coração físico. E o Atman reflete no seu esplendor fascinante. Então, esse esplendor, também tecnicamente chamado de Prakash, que é o resplandecer da sabedoria, a luz brilhante que tudo ilumina, é fantástico. E diz Shankara, é como o sol do meio-dia, ou seja, é pleno, é potente. Pela sua luz, o universo é revelado. Então, todas as luzes são reflexos dessa luz suprema. Esse verso aí do Vivekananda me lembrou um outro verso também do próprio Shankaracharya, que é o Stotra da manhã, que diz, né, Pratami Smarami Hridi Sansfuradi Atma Tatuam, que é cedo na manhã, eu vejo na meditação a pura essência do Atma brilhando dentro do meu coração. É bonito, né? Brilhando dentro do meu coração. Do coração, que é o nosso centro, né? Que ele fala ali, né? O infinito coração, o átomo reflete no seu esplendor fascinante, como o sol do meio-dia. E agora o Sutra 133, Shankara diz o seguinte: ele é o conhecedor das atividades da mente e do homem individual, porque ele é o conhecedor de tudo e de todos. E dizem as escrituras que, conhecendo ao ser, a tudo se conhece. Ele é a testemunha
testemunha de todas as ações do corpo. Então, ele é o observador de tudo que acontece no mundo externo. E ele é a testemunha dos órgãos sensoriais e da energia vital, do prana. Parece identificar-se com todos estes, tal como o fogo parece identificar-se com uma esfera de ferro. Essa analogia da esfera de ferro é quando você pega uma bola de ferro e bota no fogo, então o fogo parece que toma uma forma de uma esfera. Ele queima assim, mas o fogo sem a esfera, ele fica sem forma. Então, parece que o fogo ele se torna uma esfera, uma coisa esférica, mas não é somente uma aparência. E agora esse Atman continua explicando, mas não age, nem está sujeito à mais ligeira mudança, porque ele sendo a testemunha, ele sendo a consciência, ele não atua, ele não age no mundo dos fenômenos. E ele também permanece sempre imutável. Ele não muda como os fenômenos que ele mesmo é o observador, é a testemunha, mas os fenômenos estão mudando constantemente. Agora, o Sutra 134. O Atman não conhece o nascimento, nem a morte. Ele não evolui, nem declina. É imutável, eterno. Não se dissolve quando o corpo se dissolve. Deixará o éter de existir quando se quebra o recipiente que o contém? Isso também aborda outra conhecida história do Vedanta, no qual, quando você tem um pote de barro, de vidro, de qualquer coisa, ali dentro entra o éter, está presente. Quando você quebra aquele pote, o éter, que parecia ter tomado uma forma de pote, ele novamente assume a não forma. Então, ele nunca, ele continua sempre existindo, independente da existência do pote ou não. Então, nós somos autoexistentes, porque somos nada mais do que o ser. E nós continuamos existindo independente do corpo físico o qual utilizamos. É uma ferramenta que utilizamos. 135. O Atman é distinto de Maya, a causa primeira, e de seu efeito, o universo. Então, nessa frase, Shankara explica não só sobre a distinção, mas explica que Maya é a causa primeva do universo manifesto, que nada mais é que o efeito dela, a causa, Maya, a ilusão, a aparência. Continua. A natureza do Atman é a pura consciência, pura, pura. A consciência plena, a consciência
é mais do que consciência cósmica, porque você poderia pensar que consciência cósmica é a soma, a junção de todos os corpos celestes do cosmos, mas o ser interior, ele não é a soma, ele é a plenitude. O Atman revela todo este universo da mente e de matéria, porque ele manifesta, ele ilumina, e com isso ele revela todas essas coisas externas para depois se revelar a si mesmo. Não se pode defini-lo dentro e através dos vários estados de consciência, aqueles já conhecidos e estudados antes, a vigília, o sonho com o sono com sonho e o sono profundo sem sonho. Ele mantém nossa ininterrupta consciência de identidade, manifestando-se como a testemunha da inteligência. Porque ele mantém essa ininterrupta consciência de identidade, a identidade do ser, do uno. Com isso, acabamos o texto sobre o Atman. Agora entramos no texto, continua falando do Atman, mas pende um pouco mais para a mente. Então, no Sutra 136, com uma mente disciplinada e um intelecto que alcançou a pureza, essa mente disciplinada se consegue através da concentração, da meditação. Pouco a pouco você vai tendo controle da mente. E um intelecto que alcançou a pureza e a serenidade, porque através dos estudos, o desenvolvimento do intelecto, ele se purifica e vai se desligando dos prazeres sensoriais. Que enquanto ficar ligado aos prazeres sensoriais, o intelecto nunca ficará puro. Então, temos que purificar o intelecto. E quando purifica, vem a calma, a serenidade, a tranquilidade, e o conhecimento, a sabedoria. E continua falando, deves conhecer o Atman diretamente, no teu íntimo. É a realização direta, né? Porque aqui, por enquanto, nós estamos conhecendo coisas, digamos, adjetivos sobre o Atman, mas nós não estamos conhecendo diretamente o Atman. Você pode conhecer tudo sobre a mangueira, a manga, mas se você não tiver a experiência direta de provar a manga, você não conhece a manga. Essa é a realização direta. E diz Shankara, reconhece o Atman como o eu supremo, né? O eu interior, o eu real. Desse modo, atravessarás o oceano ilimitado da mundanidade. Então, é muito importante, né? A mundanidade. Você tem que atravessar a mundanidade. Você é espiritualista, mas está completamente envolvido com o mundo,
então você não vai conseguir atravessar. Você tem que vencer a mundanidade. E continua explicando, cujas ondas são o nascimento e a morte. Quer dizer, esse oceano de mundanidade. E as principais manifestações desse oceano é o nascimento e a morte. Vive sempre no conhecimento da identidade com Brahman e ser bem-aventurado. Então, continuamente, o Vivekachudamani nos impulsiona a nos desidentificarmos do corpo, da mente, do ego, e identificarmos-nos com o ser interior, o ser real, que não é diferente do ser supremo, o Brahman. 137. O homem está em servidão ou escravidão, porque confunde o não-Atman, Anatman, com o seu verdadeiro eu, o verdadeiro ser, o verdadeiro Atman. Isso é causado pela ignorância. Daí decorre a miséria do nascimento e da morte. Pela ignorância, o homem identifica o Atman com o corpo, tomando o perecível pelo real, ou seja, tomando o corpo mortal pela verdadeira vida. E continua. Por isso, ele alimenta esse corpo, unge-o e o protege cuidadosamente pela ignorância, por causa da ignorância. Enreda-o nas coisas dos sentidos, como uma lagarta nos fios do seu próprio casulo. Então, é uma boa orientação. A Rosana quer falar alguma coisa, Rosana? Não, Tá. não. Tá bom. 138. Iludido pela sua ignorância, o homem confunde uma coisa com a outra, o ser com o não ser, o Anatman com o Atma. A falta de discernimento levará o homem a pensar que uma cobra é uma corda, devido àquela história que à noite o homem achou que aquela corda pendurada fosse uma cobra. A falta de discernimento levará a identificar a cobra como se fosse uma corda. Se a apanhar com essa crença, correrá grande risco. Se ele continuar com essa crença de achar que ele é o corpo, que ele é a mente, é o ego, ele corre um grande risco de provar as garras da morte e do sofrimento. Continua Shankara. A aceitação do irreal como real constitui o estado de servidão ou escravidão. Presta atenção a isso, amigo meu. Importante. Muito importante. 139. O Atman é indivisível, eterno.
O primeiro sem um segundo é dito que é o um sem segundo. Por quê? Ele é o todo. Então, não há divisões, ele não se parte em 2 ou 3 ou 4, ele é sempre um. Manifesta-se eternamente pelo poder do seu próprio conhecimento. Então, todo conhecimento pertence a ele. E ele se manifesta a quem? A si mesmo. Suas glórias são infinitas. O véu de Tamas, que é uma das 3 gunas, né, da ignorância, mais ligada à ignorância, encobre a verdadeira natureza do Atman, tal como um eclipse encobre os raios do Sol. Muito bem, muito fácil e muito bem explicado. Aqui no sânscrito do eclipse, ele fala sobre o Rahu, né, que são uma estrela dentro da astrologia védica, né? Existem o Rahu e o Ketu, que são astros celestes que causam o eclipse, um da Lua e outro do Sol, né? Então, aqui no caso, Rahu cobre o Sol e Ketu a Lua, né? Quando tem os eclipses. E é tudo isso num sentido mitológico. Sentido mitológico. Número 140. Quando os puros raios do Atman estão assim encobertos, o homem iludido se identifica com seu corpo, que é não Atman. Então, Rajas, que tem o poder de projetar formas ilusórias, aflige-o dolorosamente. Então, porque diz que Maya tem essas 2 manifestações. Numa, ela encobre, e em outra, ela projeta coisas. E quando encobre, está ligado a Tamaguna. E quando projeta, está ligado a Rajoguna. E acorrenta-o com os grilhões da luxúria, da cólera e das demais paixões. Muito bem, sempre a luxúria é colocado como a força que mais prende os animais, que é muito ligado à sensualidade, ao sexo e tal, aos prazeres dos sentidos. 141. Sua mente torna-se pervertida. Sua consciência do Atman é devorada pelo tubarão da total ignorância. Quando pelo poder de Tamaguna e Rajoguna. Agora continua ele falando isso. Submetendo-se ao poder de Rajas, ele se identifica com os numerosos movimentos e mudanças da mente. E assim é arrastado de lá para cá. Então, por causa dessas projeções, que são, em sua maioria, já mentais, projeções mentais. E elas depois, a forma pensamento, depois se torna matéria. Essas são projeções. Esse nosso corpo é uma projeção da nossa mente interior, que acaba se solidificando nessa massa que é o corpo físico.
e assim é arrastado de lá para cá, ora aflorando, ora afundando no oceano ilimitado do nascimento e da morte, cujas águas estão cheias do veneno dos objetos sensoriais. Que coisa bonita, bem colocada. Então, nesse mundo, estamos envolvidos pelo veneno dos objetos sensoriais. E, com isso, surge gosto, desgosto, surge desejos que nos escravizam. E continua Shankara, este é um destino realmente miserável. Muito bem. Isso tudo está ligado, é a explicação sobre a mente, né? Agora, no 142, continua Shankaracharya. Os raios do sol produzem camadas de nuvem, porque ele seca a água evapora e cria nuvens. Por elas, depois, o sol é encoberto. Então, parece que só as nuvens existem. É porque há muitos dias o dia está totalmente nublado, você nem vê o sol. Do mesmo modo, o ego, que é produzido pelo Atman, encobre a verdadeira natureza do Atman. Assim como a nuvem, que é produzida pelo sol, encobre o sol, o ego, que é produzido pelo Atman, encobre o próprio Atman. E então parece que só o ego existe, que é o caso das pessoas que não têm sabedoria espiritual, imersas na ignorância. Muito bem, já estamos em 3, 6, 7, 11, 12. 143, Sutra 143. Num dia tempestuoso, de tempestades, né, o sol é encoberto por espessas nuvens, e essas nuvens são fustigadas por violentas e gélidas rajadas de vento. É porque todos sabemos que o vento move nuvens. Há uma ligação entre o vento e a nuvem muito direta e constante. Do mesmo modo, quando o Atman é envolvido pelas espessas trevas de tamas, o terrível poder de rajas fustiga o homem iludido com todos os tipos de aflições. Então, aqui nesse caso, tamas representa as nuvens e rajas representa o vento. E quando a pessoa está totalmente encoberta por essas qualidades inferiores, tamas e rajas, ela está submetida a todos os tipos de aflições. E quando, de acordo aqui no sânscrito, quando ela está submetida a esse poder de tamas e rajas, ela está também subjugada ao poder de Vikshepa de Maya, que é o poder da projeção. Que está ligado a rajas. Que está ligado a rajas. Número 144. A servidão, melhor dizendo, a escravidão do homem, é provocada pelo poder de tamas e rajas. Iludido por ela, pela escravidão, o homem toma o corpo pelo Atman, ou seja, toma o não ser pelo ser, e extravia-se no caminho que leva à morte e ao renascimento. E 145. A vida do homem
neste mundo relativo, pode ser comparada a uma árvore. Tamas, a qualidade inferior, é a semente. A identificação do Atman com o corpo, o crescimento da semente. Os desejos são as folhas. O trabalho ou a ação, a atividade, é a seiva dentro da árvore. O corpo é o tronco. As forças vitais são os galhos. Forças vitais são esses pranas. Os órgãos sensoriais, os rebentos. Porque, por exemplo, num galho, aí surgem aquele rebento que mais tarde vira um graveto, depois um galho. Os objetos dos sentidos são as flores, que vão brotar nos galhos. Os frutos, os sofrimentos causados por várias ações. O homem individual é o pássaro que come os frutos da árvore da vida. Então, é uma analogia muito bonita. O Jiva e o ego, o ego, né, é o homem individual, que se envolve aí com a qualidade inferior, tamas. E no 146 explica Shankara a sujeição do Atman ao não-Atman provém da ignorância, é claro. Não tem uma causa externa. Não tendo princípio, perdurará indefinidamente enquanto o homem não alcançar a iluminação. Enquanto o homem permanecer nessa escravidão, nessa servidão, ela o sujeitará a um longo cortejo de misérias. Poderíamos dizer, tais como 2 pontos: nascimento, morte, doença, entre parênteses, dores, decrepitude, a velhice, e assim por diante, né? Muito bem, 147. E essa servidão não pode ser vencida nem pelas armas, nem pelo vento, nem pelo fogo, nem por milhões de ações ou atos. Por exemplo, tem pessoas que pensam, eu vou fazer caridade, vou ajudar e tal, e isso vai me trazer uma espiritualidade, eu vou atingir a salvação. Não. Nem por milhões de ações, as ações não levam à iluminação. Continua explicando. Só a espada cortante do conhecimento ou da sabedoria pode extirpá-la, acabar com a escravidão, acabar com a ignorância. Esta é forjada, essa espada, pelo discernimento ou intelecto, e o livro chama justamente isso, o discernimento, a joia suprema do discernimento. Essa espada é forjada pelo discernimento e aguçada pela pureza do coração, mediante a graça divina. Então, essa espada do conhecimento, da sabedoria, existe. Porém, ela é trabalhada pelo discernimento e ela, então, se solidifica.
e ela se torna perspicaz pela pureza do coração, ou seja, por aquilo que você tem no teu interior. Por exemplo, eu agora tive recentemente uma experiência com a caixa d'água. A parte de cima da água era clara, limpa. Então, quem olhava por cima falava, olha, a água limpa. Ou mesmo num lago, às vezes você vê a água limpa, mas embaixo, lá no fundo, no coração do lago, está a lama, que não é vista. Então, você tem que limpar a caixa d'água interior. Desse modo, ele destrói sua escravidão, sua servidão ao mundo, arrancando-a pela raiz. Não, espera aí, eu pulei para o outro. Ela é forjada e aguçada pela pureza do coração, mediante a graça divina. Então, além de você usar o discernimento e de se purificar através das práticas espirituais, a graça divina conclui o que é necessário. 148. O homem deve cumprir com fidelidade e devoção os deveres prescritos pelas Escrituras. Isso lhe purifica o coração. O homem de coração puro realiza o supremo Atman. Então, quer dizer, o espiritualista, tem que seguir o Dharma, que são os deveres, o Dharma, que são prescritos por todas as escrituras de todas as religiões. E o homem de coração puro realiza o Ser Supremo, o Atman. Desse modo, ele destrói sua escravidão ao mundo, arrancando-a pela raiz. 149. Envolto em seus 5 invólucros, a começar pelo corpo físico, que é aquele Annamaya Kosha, que são os produtos de sua própria Maya. O Atman permanece oculto por causa desses invólucros, dessas capas, dessas bainhas. Tal como a água de um lago é recoberta por um véu de espuma. Às vezes também dão um exemplo de um musgo. No Oriente, na Ásia, muitos lagos têm uma camada assim espessa de musgo, e você nem vê que tem água ali. E ele é recoberto por essa camada, né? Sutra 150. Quando se remove a espuma ou a camada de musgo, a água pura é vista claramente. Ela sacia a sede do homem, refresca-o imediatamente e torna-o feliz. Então, quando o coração se purifica, significa quando se removeu essa espuma, esse musgo que encobre a água pura. Versículo Sutra 151. Quando se removem todos os 5 invólucros, o puro Atman é revelado como o Deus que habita em nosso íntimo, ou seja, o ser interior, como infinita e genuína bem-aventurança, como o ente supremo e auto-iluminado. Então, Shankara está explicando que temos que remover essas impurezas, esses invólucros, os quais nos identificamos. Só faltam 2
sutras para terminarmos hoje. 152. O sábio que busca libertar-se da escravidão tem que discernir entre Atman e não Atman. Só assim ele pode compreender o Atman, que é o ser infinito, a sabedoria infinita, o amor infinito. Só assim ele encontra a felicidade, que é chamada, tecnicamente, em sânscrito, de Nityananda. E agora o último sutra, 153. O Atman habita em nosso interior, em nosso coração, em nosso íntimo, livre do apego e para além de toda a ação, porque o Atman não age, ele é a testemunha de todas as ações, é a consciência por trás de todas as ações. O homem deve separar esse Atman de todo o objeto da experiência, porque ele não se mescla, ele não se contamina com essas coisas mundanas que acontecem nesse mundo de fenômenos. Tal como uma haste de erva é separada do seu invólucro. Por exemplo, quando você puxa uma planta, ela tem alguns talos, às vezes você puxa um talo dela. Então, ele deve dissolver no Atman todas as aparências que constituem o mundo do nome e da forma. Livre é a alma que assim pode permanecer no Atman ou no ser interior. Namastê. Namastê, namastê. Maravilhoso. Então, vamos cantar o mantra final e aí depois nós abrimos para os comentários. Tá bom? Então, Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavakati, Tejasvinavaditamastu ma vidveshamahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om paz, paz, paz. Amém. Jai Gurudeva Swami Tilak Ji Maharaj. Jai Jai Shankaracharya.